Bom, na live de hoje eu escolhi falar sobre o tema que é o principal foco do meu trabalho como nutricionista, que é a transformação da mente para o emagrecimento. Então, o tema da live é Transforme Sua Mente e Emagreça. Por que eu escolhi esse tema? Porque o meu lema, o objetivo do meu trabalho é a transformação através da nutrição. Por isso que eu acredito que a mudança de mentalidade, você começar a enxergar a alimentação com um outro olhar, de uma nova forma, é fundamental para que realmente você consiga emagrecer, tá bom? Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, nas minhas publicações, que a mudança de comportamento é essencial aí nesse processo, e a perda de peso acaba sendo uma consequência aí da mudança de comportamento da pessoa, tá? Então, quando você começa a mudar a forma de você se relacionar com a comida, a forma de você olhar essa questão da alimentação com um olhar mais diferenciado, sem restrições, sem medo, sem terrorismo nutricional, a partir desse momento você começa a realmente ter a perda de peso ali, o resultado começa a acontecer, tá? Isso é fundamental aí num processo de emagrecimento, porque às vezes nós ficamos presos somente, eu preciso deixar de comer isso, eu preciso deixar de comer aquilo, ou preciso comer só determinado tipo de alimento para que eu consiga emagrecer, né, com eficácia. E assim, isso hoje em dia está muito pior, muito mais aflorado aí, com tantas pessoas aí achando que podem falar sobre alimentação sem ser nutricionista. Eu não sei se vocês observam muito isso nas redes sociais. Eu tenho batido muito nessa tecla, que muitas pessoas acham que podem sair falando aí da alimentação, ou que a pessoa deve ou não comer, ou sugerindo aí o que o indivíduo tem que comer sem ser um profissional nutricionista. Isso acaba gerando uma confusão na cabeça das pessoas, né? Porque elas ficam tão perdidas aí, com tanta informação sobre alimentação, que elas acabam ficando sem opção, sem saber para que lado ir. Eu vejo muito isso no consultório, são tantas opiniões sobre alimentação que as pessoas nem sabem mais o que elas podem ou não comer, né? Então é super importante que a gente tenha esse olhar para a questão do comportamento, porque nem sempre para o emagrecimento vai estar relacionado somente com o que você come, mas também com o porquê você está comendo aquele determinado alimento. Esse é o motivo que nós temos que sempre prestar muita atenção, porque assim, às vezes a questão não é o alimento em si, né? Mas o que tem te levado a comer aquele alimento? É algum gatilho emocional? Qualquer tipo de gatilho, né? Geralmente a maioria dos gatilhos são de origem emocional, que levam a pessoa a comer determinados alimentos, a comer em excesso. Então isso às vezes é a raiz do problema ali, que a pessoa não consegue emagrecer. Por isso essa questão da mudança de mentalidade, de não encarar apenas como uma dieta, mas sim que essa parte psicológica também precisa ter um olhar, né? Às vezes a pessoa tem tantas questões emocionais ali que atrapalham o tratamento e ela só está presa nas escolhas alimentares. Eu não estou dizendo que essa parte não é importante também. Você tem que ter munição, conhecimento para fazer escolhas alimentares melhores. Porém, a questão do comportamento alimentar dita muito ali se esse processo de emagrecimento vai ser eficaz ou não. Por isso a importância de trabalhar a mudança de mentalidade, né? Como eu falei na primeira live lá, tirar essa mentalidade de dieta da nossa vida. Isso é fundamental para que o seu emagrecimento seja realmente saudável e sustentável. Senão você vai ficar sempre patinando aí no processo de emagrecimento. Então, alguns conselhos que eu separei aqui nessa live hoje para passar para vocês sobre essa transformação da mente, tá? O primeiro deles é: seja paciente e não acredite em milagre, né? Sempre que ficarem oferecendo promessas milagrosas para você,
emagreça fazendo isso, ou comendo isso, ou deixando de fazer aquilo, ou esse suplemento vai fazer você emagrecer, esse determinado alimento vai fazer você emagrecer. Não acredite nesse tipo de coisa, tá? Porque na maioria das vezes ela pode até trazer um resultado, mas não vai ser um resultado duradouro, tá bom? A paciência é fundamental nesse processo, tá? Nós precisamos ter paciência, persistência aí para que a coisa aconteça, porque às vezes na primeira dificuldade nós abandonamos, né, o nosso tratamento, a nossa mudança de alimentação, né, porque acaba perdendo a paciência porque não está vendo o resultado acontecer. E as coisas não vão acontecer de uma forma rápida, né? E assim, ainda mais porque nós precisamos estar munidos de conhecimento, realmente, para que a coisa aconteça, tá? O conhecimento é fundamental. E pensando nessa questão do conhecimento, esse foi um dos principais motivos que eu desenvolvi um curso chamado Transformar e Nutrir. Como eu falei, que a minha missão é transformar a vida das pessoas através da nutrição, uma nutrição mais gentil, uma nutrição que vai além dessa questão de dietas, que tem um outro olhar, que tem esse olhar para a mudança de mentalidade. E esse curso, nós vamos falar muito dessa questão do processo de emagrecimento, dessa questão de você ter paciência, de você ter conhecimento suficiente para não sair acreditando em qualquer coisa, em qualquer promessa aí que surge, né? Toda semana surge uma novidade aí, se bobear, sobre essa questão do emagrecimento. E para que você não caia nisso, você precisa estar munido de conhecimento. E esse conhecimento tem que vir de um profissional, tá? Por isso, eu vejo tantas pessoas aí, muitas vezes vendendo cursos, falando sobre emagrecimento, falando sobre alimentação, que nem são nutricionistas, que não tem base nenhuma para falar. Por isso, eu vi a necessidade de elaborar um curso que vai trazer informação realmente de qualidade, informação pensando na sua saúde e onde você realmente vai conseguir ter resultados, tá? Porque a gente trabalha com evidência científica e não com machismos, e não com métodos que funcionaram para mim. Então, eu não estou passando simplesmente um método que funcionou para mim. É algo que eu aplico na minha vida e que eu aplico na vida dos meus pacientes diariamente, e eu vejo que ao longo do tempo isso vai dando resultado. Mas a paciência é fundamental nesse processo. Eu sempre gosto de falar, gente, às vezes a gente quer perder peso, né? Ninguém ganha peso assim de uma hora para outra, não é mesmo? Alguém aí já ganhou peso assim do nada? Com um passo de mágica? Eu acredito que não, né? Então ninguém ganha peso de uma hora para outra. Então, da mesma forma que isso foi um processo de ganho de peso, às vezes de meses, anos que você começou a engordar, vamos supor, não vai ser de uma hora para outra que você vai perder uma coisa que você ganhou em anos, certo? E se você perder isso de uma hora para outra, isso às vezes não vai ser uma estratégia muito interessante, porque o seu corpo não vai encarar isso bem, tá? O seu corpo vai tentar meio que correr atrás do prejuízo, porque você está perdendo peso de uma forma muito rápida. Por isso que algumas pessoas acabam recuperando, porque isso tem que ser uma coisa tranquila para o nosso corpo, saudável, tá? Que não vá causar nenhum desequilíbrio para ele, né? Porque o nosso corpo está acostumado a fazer reserva. Então, se você muda drasticamente, assim, ou perde peso muito rápido, o corpo não vai encarar bem, ele vai fazer de tudo ali para tentar fazer você voltar aquele peso que ele estava se sentindo, vamos dizer, seguro, assim, tá? A Vanessa colocou aqui, não, né? Não, ninguém ganha peso assim num passe de mágica. Então, se você parar para pensar só se você não ganha peso de repente, então você também não vai perder ele de repente ou muito rápido. É muito óbvio, né? Mas eu entendo que às vezes as pessoas, na ânsia por querer mudar, né, vendo tantas promessas, vendo fotos, vendo imagem nas redes sociais, tudo isso fica muito aguçado, a pessoa vai às vezes e cai nessa história aí de perder peso de forma rápida, né? E muitas vezes é enganada e acaba se frustrando, acaba tendo um relacionamento com a comida que não é um relacionamento saudável. E tudo isso vai atrapalhar realmente, né? E deixar esse processo de emagrecimento muito mais lento e frustrante para a pessoa, porque ela nunca vai ver resultado, vai sempre ficar nessas oscilações aí
porque vive de restrição ou buscando milagre, fórmula mágica. E, gente, isso não vai existir, tá bom? E isso não vem de hoje, tá? Essas fórmulas mágicas já vem de muito tempo, só que hoje isso tá muito mais acessível para nós. Mas desde muitos anos atrás já ficavam oferecendo milagres aí para o emagrecimento, que no fim a gente sabe que não vai dar em nada. Tá? Josineide, muito bem-vinda aqui à nossa live. Nós estamos falando hoje sobre transformação da mente para emagrecer. Seja muito bem-vinda. Outro conselho que eu quero dar aqui para vocês. Isso é muito importante. Busque o progresso e não a perfeição. Então, às vezes a gente a gente só pensa lá no resultado final, né? Então, assim, eu quero emagrecer 10 quilos, eu fico na minha cabeça com isso. 10 quilos que eu tenho que perder, que eu tenho que perder, que eu tenho que perder. E eu não vejo ao longo desse processo quanta coisa boa aconteceu. Quantos sintomas melhoraram aí na minha vida. Como melhorou a minha disposição. Como melhorei tantos aspectos. Como eu consegui mudar tantos hábitos aí na minha vida que antes eu não havia conseguido. Marcos, bem-vindo! Muito bom ter você aqui com a gente nessa live. Muito bem-vindo, boa noite. Então, a gente acaba focando aí só no resultado final e o progresso ele é muito importante. Esse processo aí que nós vamos percorrer até chegar nesse resultado final é essencial. E nesse processo nós já vemos muitas coisas acontecerem e tudo isso tem que ser comemorado, tudo isso é uma vitória, né? E a gente tem que lembrar que às vezes não vai ser o mesmo tempo, né? Por exemplo, o mesmo tempo que eu perco 5 quilos não é o mesmo tempo que o Ivo perde, que o Marcos, a Josineide, a Vanessa perde. Cada pessoa é um ser único, tá? Nós temos sempre que pensar na individualidade. Por isso que eu sempre bato na tecla que é importante a pessoa quer emagrecer, quer mudar a alimentação, quer mudar o estilo de vida, procura um nutricionista para fazer isso. Por quê? Nós vamos trabalhar respeitando a sua individualidade. Se você for pegar uma dieta aí de internet ou de fulano que fez passar para você, não vai estar respeitando a sua individualidade, tá? Porque cada pessoa vai reagir de uma forma diferente até ao mesmo tipo de dieta, tá? Mel, muito bem-vinda também à nossa live. Aproveita aí os ensinamentos que eu estou passando aqui para vocês hoje. Enfim, a mesma dieta não vai funcionar igual para todas as pessoas, tá? Por isso a individualidade é muito importante, tá? A individualidade, inclusive, é uma das aulas do curso Transformar e Nutrir, tá? Tem uma aula que nós vamos falar só sobre individualidade, o quanto isso impacta no processo de emagrecimento. Nós vamos falar nessa aula das diferenças do corpo masculino para o feminino, porque tem diferença disso nessa questão de processo de emagrecimento do homem para a mulher, tá? Cada um tem as suas especificidades. Para algumas pessoas as coisas vão acontecer de uma forma, para outras de outra forma. E você entender isso é fundamental, porque isso vai ser libertador para você. Você vai passar a enxergar as coisas de uma forma muito diferente. Então é essencial que você respeite aí o seu corpo, os seus limites, tá? Entenda que você nunca vai ser igual ao outro, que você não deve se cobrar ser igual ao outro, ou ter o mesmo resultado que o outro, no mesmo tempo que o outro, tá? É essencial. Por isso que eu vi a necessidade de fazer uma aula inteira no curso falando sobre isso, porque isso é uma coisa que machuca muito as pessoas, às vezes eu vejo. Que ela fica querendo se comparar ou ser igual ao outro e ela não vai ser. Ela tem um corpo diferente, ela tem uma estrutura diferente, ela tem uma genética diferente, ela tem um sexo diferente, né? Tem mulher que quer comparar o resultado de um homem com o dela, não tem como, gente. Aí essa aula é muito esclarecedora e ajuda muito aí para você entender por que algumas coisas não acontecem às vezes da maneira que você gostaria ou que você acha que deveria ser. Tá? Porque você tem a sua individualidade. Outro conselho que eu quero deixar para vocês nessa noite aqui: seja consistente, tá? Seja consistente aí no seu processo de mudança, tá bom? Não adianta você querer mudar tudo ao mesmo tempo, né?
eu vou começar já tirando todo o açúcar da minha vida, vou começar já fazendo atividade física 6 vezes por semana, vou começar parando de comer totalmente carboidrato. Gente, não são assim que as coisas funcionam. Por quê? Aí que entra a questão da constância. Se você começa as coisas de uma forma muito radical, você não vai levar isso por muito tempo. Pode ter certeza que não. Né? Diferente, eu não estou falando aqui de uma pessoa que está com uma determinada doença e tem que tirar algum alimento ali por uma questão de vida ou morte. É diferente, estou falando de um processo de emagrecimento, que você não precisa ficar se restringindo. Tá? E se você se restringe ou acaba sendo muito radical com algumas coisas, você não vai levar aquilo adiante por muito tempo. Você vai conseguir fazer às vezes uma semana, 2, um mês, mas depois você não vai conseguir levar aquilo para frente, né? Porque realmente é muito difícil retirar tantas coisas da nossa vida, e se a gente for ficar vendo as orientações da internet, vai ser difícil ficar magrinho, né, Marcos? Socorro, quero ficar magrinho, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que para ficar magrinho, realmente você tem que ter constância, né? Essa mudança de hábitos tem que ser uma coisa que você consiga aplicar constantemente e manter na sua vida, porque senão de nada adianta. Você vai conseguir ficar a vida inteira sem comer carboidrato? Não. Você vai conseguir ficar a vida inteira sem comer doce? Não. Você vai conseguir manter uma constância, às vezes, de 5, 6 vezes na semana de atividade física? Às vezes não, gente. Então vamos começar aos poucos. Depois você vai pegando gosto, vai vendo a coisa acontecer e você vai aumentando essa frequência, tá? Feito não tem que ser perfeito. Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes a gente quer exigir um nível de perfeição no nosso processo de emagrecimento muito elevado. E às vezes não vai ser assim, tá? Você vai ter que começar aos poucos. Eu mudei esse hábito aqui e consegui instalar esse hábito na minha vida. Graças a Deus, muito bom, parabéns, vai lá e mantenha isso. Não fica se cobrando mudar tudo de uma vez, senão você não vai conseguir levar isso adiante, vai se frustrar, aí vai parar. Aí vai ficar, que aquela dieta não serve, que isso, que aquilo, reclamando, mas você não exerceu uma constância e quis mudar tudo de uma vez. E assim acaba ficando muito mais difícil. Tá? Depois dos 30, engordei muito, o Ivo tá falando aqui. Vanusa, bem-vinda também à nossa live. Então, depois dos 30, como eu falei, eu fiz um vídeo semana passada falando sobre isso. O metabolismo às vezes cai um pouquinho mesmo, realmente depois dos 30, cerca de 1 a 2% a cada 10 anos, né? Depois dos 20 anos vai caindo, mas isso não é um empecilho, né? Da pessoa emagrecer. É que nem depois dos 30 anos a nossa vida fica tão corrida, né? Que às vezes a gente acaba não priorizando cuidar da nossa alimentação, fazer alguma atividade física, se movimentar, né? E isso acaba atrapalhando também no processo de emagrecimento, porque é uma fase que a gente quer fazer muitas coisas, né? Crescer profissionalmente, aí vem os filhos, aí é casamento, tantas outras situações da nossa vida social que surgem que a gente acaba deixando a alimentação, a atividade física de lado aí e priorizando outras coisas, por isso que também ajuda a ficar mais difícil emagrecer depois dos 30, certo? Então, por isso que tantas pessoas começam a sentir mesmo essa dificuldade aí depois dos 30 anos em relação a ganhar peso, tá? Mas isso não é empecilho. Inclusive, como eu falei, a correria do dia a dia, a gente sempre culpa, né? A rotina corrida. Mas, gente, hoje a gente tem toda essa questão digital a nosso favor, se você for ver. Né? A gente consegue muita informação muito rápido, né? Lógico, tem que consultar a fonte aí dessa informação certinha para você não ser enganado, né? Não ficar acreditando em falsas promessas. Mas essa facilidade que nós temos nessa era digital, às vezes mais vai nos ajudar do que atrapalhar, se você for parar para ver. Por exemplo, esse curso que eu desenvolvi foi pensando também em facilitar a vida de vocês. Porque é um curso totalmente online, você vai pegar seu celular aqui e tirar um tempinho, assim como você tirou esse tempinho para estar aqui nessa live, para aprender mais, você vai poder acessar essa aula da onde você quiser, no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, a hora que você quiser,
tá? Então não tem desculpa hoje pra gente falar, não tenho tempo para aprender mais sobre alimentação. O Marcos falou, vai ter uma consulta de brinde. Hoje nós temos a consulta online, né? A gente pode fazer a consulta online agora. Então você pode fazer a consulta do conforto da sua casa, assim como você pode adquirir esse curso e assistir esse curso e aprender muita coisa para você mudar a sua mentalidade sentado no sofá da sua casa. Quer coisa melhor? Então, gente, a gente precisa abrir a nossa mente para mudar, né? Realmente a transformação da mente é o que faz as coisas acontecerem. Se abrir para o conhecimento, se abrir para o conhecimento de pessoas que realmente estão capacitadas e habilitadas para isso, tá bom? Então, vamos abrir a nossa mentalidade para ter resultados mesmo no seu processo de emagrecimento, porque hoje está tudo muito mais fácil. Então, a gente não tem como dar desculpa que a gente não teve a informação, que a gente não teve tempo, tá? Porque isso, às vezes, você acaba se auto-sabotando e sendo bloqueios para você não conseguir mudar, tá? A Vanusa colocou aqui: estava certinho na dieta, precisei fazer a cirurgia, agora tenho que ficar sem praticar atividade física. Estou mega preocupada em ganhar peso. A Vanusa, isso é importante também, legal você compartilhar, que às vezes essa cobrança, né, a gente fica se cobrando muito, atrapalha também. Você tem que entender que isso é uma fase que você está passando. Você precisou fazer uma cirurgia, agora você vai ter que ficar um tempinho sem praticar atividade física intensa, tá? Mas você não precisa ficar se culpando por conta disso. Como eu disse, vai ser uma fase. Aí você tenta trabalhar com aquilo que você tem. Então não dá para você fazer atividade física como você gostaria. Veja se tem como você fazer alguma ou se movimentar de alguma outra forma e foque na alimentação, que é aquilo que você pode fazer melhor agora. Não dá para fazer atividade física? É ideal fazer? Sim, é ideal. Mas dá para você mudar a sua alimentação, tá? E isso vai fazer com que você, pelo menos, estabilize aí, não fique ganhando peso, tá bom? A Vanessa colocou aqui, é um conjunto, acompanhamento nutricional e atividade física. Exatamente, eu falo que é um casamento perfeito, né? É um conjunto super importante, então os dois têm que andar juntos, né? E se em determinados momentos você não conseguir fazer alguma atividade física, por exemplo, como a Vanusa colocou ali, nunca deixe de priorizar a alimentação, tá bom? Então sempre priorize esse cuidado com a alimentação, se é o que você pode fazer naquele momento, mas eles sempre precisam andar em conjunto, sim, isso é muito importante, tá bom? Então, não sei se vocês conseguiram entender essa questão da consistência, né? Que você pode ir mudando os seus hábitos aos poucos. No curso Transformar e Nutrir também, eu falo muito sobre essa questão de hábitos. Tem uma aula que a gente vai falar só sobre hábitos, né? Hábitos num contexto geral, que você vai entender porque é tão difícil mudar os nossos hábitos alimentares. A gente às vezes fica, é difícil, mas por que é difícil? Tem alguma explicação científica para isso? Tem, e no curso eu ensino isso. E é muito bacana para que você consiga entender e você vai ver que as coisas vão caminhar. Sempre que a gente entende uma parte essencial aí desse processo, as coisas começam a caminhar com muito mais facilidade, tá bom? Outro ponto, vou trazer você para melhor. Olha que eu vou, hein? E olha que eu vou para Marília sim, né? Às vezes eu posso ir de forma virtual, mas vamos pensar, quem sabe um dia, né? Não vá para Marília também. Bom, gente, metas realistas, tá? É muito importante que você estabeleça metas realistas para você, tá bom? A gente tem que ser movido a metas, às vezes parece um clichê, tudo tem que ter meta, mas realmente é importante, você tem que colocar lá as suas metas, as suas prioridades, né? Na live anterior a gente falou, o Eric falou muito sobre os porquês, né? O porquê você quer emagrecer, por que você precisa mudar. Então você pode listar esses porquês aí que você precisa emagrecer, e a partir daí você vai tirando metas
para você começar o seu processo de emagrecimento aí, para você mudar a sua mentalidade. Mas eu quero dar uma meta para vocês aqui hoje, muito importante, tá? Uma meta é se liberte da mentalidade da dieta, pra gente começar, tá bom? Então comece a pensar num processo de emagrecimento livre de dietas, sem você ficar se restringindo, sem você ficar com essa questão de culpa por ter comido, com medo de comer, porque aquilo, carboidrato, não sei o que fulano falou. Gente, vão na fonte certa para aprender essas coisas. Não fica vendo muita informação para isso, senão vocês vão ficar confusos. Então a primeira meta que eu quero sugerir para vocês é mudar essa mentalidade da dieta. Isso é fundamental e libertador. O Marcos colocou aqui, dieta só dá mais fome. Se você ficar fazendo dieta restritiva, é isso mesmo, só vai dar mais fome e você não vai ter uma boa relação com a comida. A Marcela, linda, Marcela Kelly entrou aqui, muito bem-vinda. Então, se você fizer dieta, você vai ficar com mais fome, por quê? Você não está aprendendo a ter uma relação tranquila e positiva com a comida, você está se privando, comendo cada vez menos, e isso vai atrapalhar totalmente o seu processo de emagrecimento. Por isso que muita gente que faz esses tipos de dieta sempre fala, eu sinto muita fome. É porque às vezes não come as coisas que vão promover saciedade nos horários certos, né? E tudo isso você vai aprender ao longo do curso Transformar em Nutrir. Eu tô falando aqui do curso, gente, porque realmente são 20 aulas onde você vai aprender a ter um outro olhar sobre a alimentação, né? Esse olhar de transformação mesmo, que é isso que eu vejo na minha prática clínica, que traz o resultado de você aprender a fazer as pazes com a comida, a não ter medo da comida. A comida não é sua inimiga, tá? O horário que você vai comer em determinado alimento, eu vejo muitas vezes pessoas falando, Nutri, depois das 18 não pode comer carboidrato. Por quê, gente? O carboidrato, ele sofre uma transformação noturna, ele muda a partir das 18 horas da tarde, ele tem um passe de mágica que faz esse alimento ter mais calorias. Gente, o carboidrato é o mesmo de manhã, à tarde e à noite, tá? Então, são tantas coisas que a gente vê sem fundamento, sem base nenhuma, que não tem nada a ver, né? Se você não quer comer porque você não se sente bem, é outra situação. Agora ficar, não posso comer depois das 18 tal coisa porque isso engorda. Gente, pelo amor de Deus, se libertem dessa mentalidade, busquem o conhecimento, tá bom? Eu também tenho uma aula que eu vou falar, uma parte mais técnica da nutrição, que é muito bacana para que vocês realmente aprendam as coisas como elas são. Vocês vão aprender o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, a importância das vitaminas e minerais nesse processo. Então vocês vão aprender essa parte técnica para você entender os alimentos, os grupos alimentares, porque a gente só fica falando, né, não pode comer carboidrato, proteína, não sei o que, da gordura que é o problema, mas você nem sabe o que é carboidrato, proteína e gordura direito. Como que você vai saber realmente se não pode comer? Você tem que entender para que ele serve, qual que é a função dele no seu corpo, né? Então, o conhecimento é libertador. E tem uma aula que eu vou ensinar só sobre essa questão dos nutrientes e da importância desses nutrientes aí na alimentação. Vanusa colocou aqui, estava registrando os carboidratos e doces durante a semana, estou no caminho certo. Estava deixando para os finais de semana. Aí, Vanusa, muito bem. Você estava restringindo, né? Isso. A restrição que eu falei não funciona, mas você pode fazer um ajuste aí, né? Que nem você fez. Por exemplo, todo dia realmente não é interessante comer, mas você pode estabelecer alguns dias na semana para você comer um pouquinho, se você gosta do doce, não tem problema nenhum, tá? Esse é o segredo, você levar as coisas de uma forma leve, né? Que aí você vai ver que você vai continuar comendo as coisas que você gosta, não vai ficar com medo, vai comer uma quantidade equilibrada e mesmo assim você ainda vai conseguir ter resultado e emagrecer, tá? Porque você virou a chavinha aí, mudou a sua mentalidade. E aí que a transformação começa a acontecer na sua vida de fato, tá bom? Isso é muito importante, né?
gente fazer esse planejamento aí de quando a gente pode comer os excessos. Tem uma aula também que eu falo sobre planejamento dos excessos. Então você vai aprender a fazer um planejamento da sua alimentação, você vai aprender inclusive a montar o seu cardápio, tá? Vai fazer um planejamento da sua alimentação até para você aplicar os excessos para comer alguma coisa que você tenha vontade de comer, o que você gosta, sem problema nenhum, tá? Isso é muito importante. Isso aí, Marcos, quero seguir passo a passo. Muito bem, esse é o caminho, mudar a mentalidade, que você vai ver que a coisa realmente começa a acontecer. Tá, eu tava falando das metas, né, para vocês estabelecerem metas realistas, não se cobrar tanto, né? Isso é fundamental aí, porque às vezes a gente quer, como já falei, chegar num nível muito elevado ali e a gente tem que começar aos pouquinhos. Pequenas mudanças fazem muita diferença aí nesse processo de emagrecimento. Coloca aí metas reais que você vai conseguir fazer no seu dia a dia. Lista lá o porquê você quer chegar nesse objetivo, né? Você pode ver as suas principais dificuldades aí para chegar nesse objetivo e estabelece pelo menos 3 metas aí. Eu vou incluir uma fruta todo dia. O ideal é comer 3 a 5 frutas por dia, Nutri. Eu já li, beleza, é o mundo ideal. Mas se você não come nenhuma fruta na semana ou passa um mês sem comer fruta, você vai conseguir comer 5 frutas no dia? Não, então você vai colocar a meta de comer 5 frutas no dia, sendo que você não come nenhuma por semana. Aí você acha que você vai conseguir colocar isso em prática e isso vai ser constante? Não, né? Então por que você não coloca uma meta mais real que você vai alcançar? Eu vou colocar uma fruta por dia para eu comer. É uma meta mais fácil de alcançar do que 5. Então a gente tem que se conhecer, né? O autoconhecimento é a chave, tá? Tanto que o autoconhecimento é a primeira aula do meu curso, para que você realmente se conheça, conheça seus limites, suas especificidades, para que você não crie certas expectativas ou metas que são surreais, que você não vai conseguir aplicar na sua vida, tá bom? Então, minha meta também é começar a fazer atividade física. Eu quero fazer 6 vezes por semana, que eu li que a gente precisa ter só um descanso uma vez por semana, tá? Então eu vou fazer 6 vezes na semana. Mas você nunca fez atividade física antes, nem gosta muito de fazer, e só aquela atividade física determinada que vai funcionar. Gente, você vai conseguir levar isso adiante? Não, nem sempre vai conseguir. Pode conseguir? Pode, mas vai ser muito mais difícil. Então por que você não trabalha? Eu preciso fazer 6 vezes por semana? Não, por que eu não coloco 3? Eu consigo? Eu vou um dia? Beleza, então vou começar com 3. Tô vendo o resultado, tô pegando gosto. Aí eu vou ajustando e indo mais vezes se possível, tá? Mas não começa querendo cobrar coisas assim que você sabe que vai ser muito mais difícil de você alcançar. Estabeleça metas que sejam reais. A Sá Lima perguntou aqui: existe algum protocolo diferenciado para quem tem síndrome de Cushing e hipotireoidismo? Estou tentando emagrecer, mas não consigo. Sim, existem alguns protocolos diferenciados, sim, né? E para isso não dá para abordar, que é uma coisa muito específica. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer diferenciados nesses casos, sim, tá? E para isso você tem realmente que passar numa consulta para que seja personalizado aí de acordo com essas questões que você falou, tá bom? Porque tem protocolos para vários tipos de coisa, né? Para vários tipos de situações a gente trabalha com alguns protocolos diferenciados, sim, tá? O Marcos colocou aqui: meta tem fim, alvo não. Isso é verdade, né? E colocar isso como alvo também, né? É super importante. Porque, como você falou, a meta às vezes tem fim, o alvo não. E a ideia é que isso seja constante, né? Na sua vida. Não seja uma coisa que vai ser passageira, né? Oi, Alba, bem-vinda aqui à nossa live. Faz uma live para os magrinhos terem uma boa alimentação. Sim, também, né? Uma live para os magrinhos terem uma boa alimentação, porque nem sempre que a pessoa é muito magrinha que ela come bem, né, gente? Tem muito isso mesmo. Imagina, Sai, espero que você tenha entendido aí que tem que ser uma prescrição mais individualizada mesmo.
E a Alba colocou aqui eliminando o glúten. Essa questão do glúten, Alba, assim, realmente tem alguns casos que a gente precisa eliminar quando a pessoa possa ter algum desconforto, algo assim, né? Mas não necessariamente tem que tirar, todo mundo precisa tirar o glúten da dieta. Existem algumas pessoas que têm uma sensibilidade, algumas situações específicas, até hormonais, tal, que a gente precisa trabalhar a diminuição do glúten, sim, em muitos casos ajuda, né? Mas tem outros que não vai fazer tanta diferença assim. Mas se isso fez sentido para você, muito bem, isso aí. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido a importância aí de mudar a mentalidade, né, em relação ao processo de emagrecimento. Esse é um dos pontos principais aí, que eu digo que muitas vezes a raiz do problema que a pessoa não consegue emagrecer são questões emocionais, são crenças e mitos alimentares, né? Tem uma aula do curso que eu falo só sobre crenças, e a gente faz uma ferramenta para você identificar quais são as crenças alimentares que você tem, as crenças limitantes que te atrapalham aí no seu processo de emagrecimento, porque muitas vezes a gente tem uma visão assim de alimentação tão equivocada. Eu só vou beber uma água aqui, gente, que eu acho que eu tô falando demais. Às vezes a gente tem uma visão tão equivocada e até de acordo com o que a gente leu ou não da alimentação, isso acaba nos limitando, nos bloqueando em relação a isso, achando que não pode comer determinadas coisas ou é só outras coisas que a gente vai conseguir comer para emagrecer, tá? Então, você vai aprender realmente a identificar essas crenças, as crenças apoiadoras que podem te ajudar aí no processo de emagrecimento. É uma aula muito bacana, você vai entender realmente algumas coisas que são mitos alimentares aí que não tem nenhuma base científica, que não faz diferença nenhuma, e às vezes a gente fica preso a isso, né? Isso nos atrapalha aí de avançar, né? Nos aprisionam aí, tá? Nesse processo de emagrecimento, essa questão das crenças aí é muito importante, tá bom? Alguém quer compartilhar alguma dúvida, alguma coisa aí? Se vocês quiserem com perguntinhas aí para eu ir respondendo agora, tá? Vocês podem fazer. E aproveitando também novamente para informá-los aí que eu estou lançando esse curso de emagrecimento, tá? O curso Transformar e Nutrir, onde a gente vai ter 20 aulas totalmente online, trabalhando só sobre temas importantíssimos aí no processo de emagrecimento, voltados a essa mudança de mentalidade aí, tá? Então, vocês vão aprender a fazer escolhas melhores, entender os grupos alimentares, quais são as funções dos alimentos aí dentro do seu organismo, vai aprender realmente alguns assuntos polêmicos aí, que a gente vê muito sobre vício em açúcar, vício em determinados alimentos. Então você vai aprender nesse curso se isso realmente faz sentido e o porquê isso pode acontecer ou não, tá? Não vou dar muitos spoilers aqui não, mas esse curso você vai aprender também a questão da leitura de rótulos para fazer escolhas melhores, tá? Vai aprender a fazer trocas inteligentes alimentares, vai ter a questão do autoconhecimento, da mudança de comportamento alimentar. Tem uma aula inteira falando de gatilhos, os gatilhos que podem nos levar a comer de uma forma equivocada ou exagerar nessa questão da alimentação, tá bom? Então esse curso eu vou trazer muito conteúdo de qualidade e ainda vai ter bônus exclusivos aí, muito tops bônus para quem adquirir, que vai ajudar muito, né, você aí nesse processo. Você vai aprender também a montar o seu planejamento alimentar, essa questão de planejar os excessos. Vai ter muita coisa bacana, tá? Além desses bônus exclusivos, tá bom? Então, quem tiver interesse aí de fazer esse curso totalmente online, vai ter um suporte também direto comigo, tá? Por isso que as inscrições eu vou abrir, mas vão ser inscrições limitadas para que eu possa dar esse suporte. A gente vai ter um suporte aí no Telegram, tá? Para que eu possa esclarecer dúvidas, dar todo esse suporte aí para quem acompanha o curso, né? Porque a gente tem
algumas aulas que aplicam algumas ferramentas, então eu preciso dar esse suporte aí para vocês, para que realmente vocês consigam ter um resultado aí e aprimorem os seus conhecimentos em relação à nutrição com um profissional habilitado, que é um nutricionista, para fazer isso, gente. Tá bom? Então eu vou lançar esse curso nessa semana provavelmente, mas se você já se interessou, manda uma mensagem para mim aqui no direct, que eu já falo um pouquinho mais para você, tá bom? Vai ter várias condições de parcelamento, vocês vão ter acesso à área de membros, tá muito bacana, gente. Eu fiz realmente com todo carinho, todo cuidado, com toda a informação de qualidade aí para que vocês realmente consigam emagrecer com saúde de uma maneira sustentável, sem fazer nenhum tipo de dieta, tá? Sem essa mentalidade de dietas, e sim mudando a sua forma de se relacionar com a comida, tá? Porque essa é a minha missão, de transformar e nutrir vocês aí de informações realmente de qualidade e que vocês possam ter um processo de emagrecimento aí saudável, duradouro, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí para compartilhar comigo, pessoal? Se tiver, coloca aí, tem a caixinha de perguntas aí, que é esse pontinho de interrogação, ou você pode pôr aqui nos próprios comentários aqui na live, para eu tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E acompanhem aí, gente, as minhas redes sociais, eu sempre tenho colocado posts, vídeos aí de qualidade para vocês. Quem ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreve lá no meu canal no YouTube para acompanhar os vídeos também. O canal é Nutricionista Micaele Carvalho, tá? Se inscreve lá para acompanhar os vídeos que eu tenho colocado lá. Vocês podem participar também do meu grupo fechado no Facebook, que é o grupo Transformar e Nutrir. Eu coloco muita coisa lá. E eu também vou montar, eu tenho um canal no Telegram, né, de conhecimento. Estou montando um grupo no WhatsApp. Se alguém quiser participar, só me chamar aí no direct, que eu coloco vocês lá, que é um canal para eu passar informações, ofertas, lançamentos de produtos em primeira mão, tá bom, gente? Então, eu quero muito agradecer vocês terem disponibilizado esse tempinho aqui nessa sexta-feira, todo mundo já querendo descansar, mas disponibilizar esse tempinho aqui para aprender um pouquinho mais sobre nutrição comportamental. Ah, gente, muito obrigada aí. Que bom, Marcos, que gostou. Obrigado mesmo pela sua participação. Manda um abraço aí pra Érica, pra Aline, pro Andrew. Tá? Saudades de vocês. Em breve eu vou aí conhecer Marília, hein? Ah, então, gente, muito obrigada. Tenha uma ótima noite, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô à disposição. Tá? Tenha um excelente final de semana. Obrigada a você, Vanusa, por participar também. Tenham um excelente final de semana, que já comecem a colocar em prática o que vocês aprenderam aqui nessa live de hoje, para que vocês tenham a sua mente transformada aí, né? Uma mente transformada para que o emagrecimento realmente aconteça, ou a mudança de hábito alimentar, seja qual o objetivo que você precisa aí. Tá bom, gente? Um grande abraço da Nutri, um bom final de semana, uma boa sexta-feira para vocês. E até mais, até a próxima live. Tchau, tchau!